Mateus 6, de 16 a 18. Vamos ler juntos? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o texto que nós vamos tratar hoje aqui. Mas não é possível falar dele sem a gente agora lembrar das últimas duas pregações que nós tivemos aqui, porque essa primeira parte de Mateus 6, ela trata de algumas práticas da vida cristã. Na verdade, são 3 práticas, né? E que nós estamos chamando aqui de vivendo fora da caixa. É uma prática que não é a prática, não são práticas para serem feitas aqui dentro da igreja, mas é para ser feito lá no mundo. É como o cristão vive. E nós vimos lá, então, a primeira delas foi a prática acerca do próximo. Nós vimos como dar esmolas, como fazer bem ao próximo. Lembra? Uma mão não sabe o que a outra, não deve saber o que a outra está fazendo. A segunda prática é acerca de Deus. Olha só, prática em relação ao próximo, agora a prática em relação ao Senhor, que foi de orar, a última pregação que nós tivemos, de estar em contato, uma relação íntima, pessoal, secreta com o Senhor. É a oração, esse é o caminho. E por fim, esse banquinho de 3 pernas aqui, de 3 pés, a prática acerca de nós mesmos. Prática acerca do próximo, prática acerca de Deus e agora uma prática acerca de nós mesmos, que é o jejum. É aquilo que nós fazemos para nós mesmos, ou com nós mesmos, conosco mesmo. E jejum envolve uma questão de disciplina pessoal. Vamos entender um pouquinho, antes da gente entrar no texto, propriamente, sobre o que é o jejum, né? Bom, todo mundo acho que já conhece aqui, já deve ter feito pelo menos alguma vez na vida. Quando você vai tirar sangue, né, doutores? Qual que é a orientação que se dá? Ficar em jejum. Então, eu creio que todo mundo aqui, se já fez algum exame de sangue na vida, já experimentou o que é jejum. Então, não deve ser novidade para ninguém, que é se abster de não comer, né? Se abster de alimentos. Outra informação para você sobre o jejum é que ela não é uma disciplina exclusivamente cristã. Então, a gente vai encontrar lá Zoroastro na Pérsia, Confúcio na China, os iogues, que fazem yoga, né? Lá na Índia, Platão, Sócrates, Aristóteles na Grécia, todos estes tinham práticas também de jejum. Então o jejum não foi algo descoberto pelos cristãos ou pelo povo judeu, não? Assim como a meditação, a palavra nos ensina, né? O Senhor nos ensina a meditar na palavra, né? A ter momentos de meditação, também essas outras religiões aqui, assim também praticam na questão do método, né? Na questão da forma. Claro que os objetivos são totalmente diferentes. O povo judeu, por sua vez, também recebeu instruções sobre o jejum, né? Novamente com objetivos diferentes. E se a gente for lá ver no Velho Testamento, na lei de Moisés, foi instituído um dia de jejum, que era o dia da expiação. Dá uma olhadinha lá em Levítico 23, 26 comigo. Levítico 23, 26 ao 32, talvez. Levítico 23, verso 26. Aqui diz, é o primeiro jejum. Diz mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. A tradução desse afligireis a vossa alma é a prática do
jejum. Então, o Senhor estabelece um dia de jejum, que depois lá em Jeremias e no próprio livro de Atos, nós vamos encontrar a menção sobre este dia chamado Dia do Jejum, estabelecido aqui por Moisés na sua lei. Então, um dia no ano era reservado, os judeus reservavam e faziam o jejum, e esse dia era o dia da expiação, era o dia em que eles... um dia de arrependimento, né? Um dia de se colocar na presença do Senhor. E dentro da Bíblia também, se a gente for buscar lá, existem várias situações, várias ocasiões em que a gente vai observar essa prática de jejum. Foram momentos de tribulações e de aflições na vida, o povo buscava, então, essa prática do jejum, consagração, buscar mais a Deus também, nesses momentos, né, em que o Senhor toca no coração e vão ao encontro do Senhor. Por enfermidades, encontramos também lá em Salmos, intercedendo pelo povo e pelos irmãos. Daniel, a gente vê lá nos exemplos de Daniel jejuando e pedindo pelo favor de Deus aos seus irmãos, ao seu povo. Preparar-se para um serviço, para um ministério. A gente encontra jejum lá no livro de Atos, no envio dos apóstolos. E para estabelecer presbíteros também. Perdemos uma grande oportunidade aqui de termos um jejum aqui, que foi na nossa eleição de presbíteros. Esse era costume. Foi lá, a gente encontra isso em Atos, na igreja antiga. Tanto Moisés, em Levítico, como Davi, lá no Salmo 35, 13, onde ele vai dizer assim, não precisa abrir: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma em jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Nós aprendemos então aqui que jejum está sempre ligado com aflição da alma. Guarda isso aí, eu vou voltar nesse aspecto. Jejum, a ideia do jejum é afligir a alma. Então, não é afligir o corpo, né? Passar fome. Seria o que normalmente a gente talvez pensaria. Mas o conceito bíblico de jejum é que isso tem que ter um reflexo na alma. Que essa ação que a gente infringe sobre o nosso corpo tem um reflexo na nossa alma. E a outra coisa é que ela está sempre ligada com oração. Então, perceba que na maioria desses casos aqui, a gente sempre encontra jejum e oração bem juntos, bem próximos, uma prática muito próxima. Dr. Lloyd Jones, que é o autor desse livro que nós estamos seguindo aqui, no Sermão do Monte, diz que jejum é abstinência de alimentos com vistas a propósitos espirituais, como oração, meditação, busca do Senhor, ou uma situação ou razão, uma circunstância, né, muito especial, como algumas dessas que nós já vimos aqui. Richard Foster também diz o seguinte, que o jejum deve concentrar-se em Deus e não em nós. Se o jejum não for para Deus, ele vai fracassar. Na verdade, você só vai passar fome, né? O que você conseguiu ali com esse jejum foi só passar fome. Deve ser para glorificar o nosso Pai que está nos céus. E o grande perigo disso, né, é nós amarmos mais as bênçãos do que aquele que nos abençoa. James Packer, que também escreveu aquele livro Conhecimento de Deus, que nós usamos uma época na classe dos jovens, diz assim: não tem nada de mágico no jejum. Então, é somente uma maneira de dizer a Deus que a sua prioridade naquele momento é estar em comunhão com Ele, deixando alimentos e outras coisas para atender essa prioridade naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente carregue e a nossa sociedade leve assim conceitos errados sobre o jejum. E talvez até nós, crentes, cristãos, possamos achar que o jejum tem alguma força maior assim, né? Ou pensar, por exemplo, que a gente jejua quando, como é que fala? Quando a oração já não dá mais resultado,
né? Você está orando e o negócio não acontece, então o que precisa? Precisa jejuar. A palavra de Deus não ensina isso. Lá quando Jesus ensinou aqueles discípulos que não conseguiam expulsar o demônio, né? E Jesus ensina assim, então, essa casta só se expulsa com jejum e oração. Ele estava querendo dizer que era necessário mais consagração, né? Ele estava querendo dizer que não eram os discípulos que expulsavam os demônios, mas que isso era a ação do Senhor. A gente não tem poder para isso, né? Talvez eles estivessem confundindo essas coisas e talvez precisassem mesmo, então, de jejum. Jejum não é uma prática para ser utilizada, então, quando só orar não funciona. Tira isso da sua cabeça. Reverendo Augusto Nicodemos também, numa das suas pregações, comenta que ele não é meritório. Ou seja, não é um meio para convencer a Deus que você realmente quer aquilo ou precisa daquilo. Então talvez alguns achem que assim, o se sacrificar, o passar fome, ou ter um momento mais extenso de jejum, vai causar alguma comoção no Senhor, de uma forma que Ele vai então atender aí o que você está buscando. O jejum não é para isso, né? E mais uma coisa que jejum não é. Jejum não é uma prática para você se sentir e mostrar que é mais espiritual. Então o camarada lá faz aquele jejum, depois, né, se sente, acha que está pisando nas nuvenzinhas, né, de tão santo que ele fica. Na verdade que ele se acha, né? O jejum não é para isso, queridos. Então, tirando todas essas coisas erradas assim e talvez conceitos que a gente tenha, vamos voltar para o texto aqui, vamos aprender sobre jejum, vamos ver o que a Bíblia fala e o que Jesus nos ensinou aqui sobre jejum. O verso 16 começa assim: quando jejuardes. E o interessante é que Jesus não começa assim, se jejuardes, né? Ou a hora que jejuardes. É alguma coisa que Jesus entendia que era normal, era uma prática normal dos cristãos. Talvez não seja a nossa, hoje, atualmente, nos dias de hoje, mas ou tão difundida. Eu vejo muito pouco pregação sobre jejum. Aliás, me senti até como fala, numa saia justa, né? Quando você cai com aquele texto na mão e fala assim, agora é você que vai ter que falar sobre isso, porque talvez, e eu confesso, talvez não tenha tanta prática, né? Talvez o meu banquinho da caridade, da oração e do jejum, aquele banquinho de 3 pernas, esteja meio bambo ainda ali, né? Faltando um pouquinho ali de uma dessas pernas. John Piper fala assim, que Jesus estava atestando que o jejum era uma coisa boa e que deveria ser praticada pelos seus discípulos. Um pouquinho mais à frente, Mateus 9, de 14 a 15, os discípulos de João, os fariseus vendo os discípulos de João lhe perguntam, esquece os fariseus, os discípulos de João perguntam para Jesus, por que a gente jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? O noivo é a pessoa de Jesus aqui, né? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esses dias são os nossos dias aqui, são os nossos dias. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos dele. E jejum é uma prática que também nos leva a estarmos próximos do Senhor Jesus, através do jejum. Então, jejum não é um negócio especial, né, mas é uma coisa comum e deve ser praticado por todo crente, por todo cristão. Aqui, isso que aprendemos aqui nesse começo. E o Senhor continua, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Aqui eu fico pensando, mas se a pessoa se abstém de comida, vai passar fome. Se passa fome, não é uma coisa boa, né? E obviamente, quando você não está se sentindo assim, confortável, né, satisfeito, aquilo talvez mude um pouco a sua aparência mesmo, né?
Então, por que não parecer que está com fome quando você deixou de comer? Que hipocrisia tem nisso? Por que Jesus chamou isso de hipocrisia? Ficar com cara de fome, né? Cara de faminto, quando você deixa de comer. Espera aí. Jesus, ele não estava preocupado. Jesus não está preocupado com as aparências, meu irmão. Não está preocupado com o que você estampa por fora. Ele está preocupado com o que a gente tem dentro do nosso coração. Ele não estava preocupado com a prática do jejum em si. Jesus está olhando para a motivação do coração daquele que jejua. Como a gente disse, o jejum bíblico é para ser uma disciplina espiritual e não uma disciplina do corpo. Tem gente que jejua para emagrecer, não é assim? Borracha, então, personal trainer. Né? Lá, não é uma disciplina do corpo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Né? É isso que o médico sempre fala para a gente, né? Esquece o bacon, essas coisas, tira da... Jejum não é disciplina do corpo, mas é uma disciplina espiritual, é uma disciplina do espírito. O jejum é uma disciplina que revela a condição do nosso coração. É para revelar a nossa fome, a necessidade. Quando nós temos fome, quando nós temos necessidade de alimento, isso mostra e faz a gente perceber que a gente precisa do Senhor. Está entendendo? Aquilo que a gente sente no corpo é algo que deve ser levado para a nossa relação com o Senhor. Da mesma forma que a gente precisa de alimento, porque senão a gente morre, a gente precisa do Senhor, porque senão a gente morre. Se não for a salvação no Senhor, a perdição eterna. Assim como o corpo precisa de alimento, precisamos muito mais do Senhor. John Piper diz também, se colocar na presença de Deus com fome, olha só, a gente está falando, né? Se começar a orar, marcar um tempo de oração com fome, mostra quem realmente somos, nossa fragilidade e a nossa dependência, e isso é afligir a alma. O jejum bíblico usa o corpo para refletir a verdade de Deus na nossa alma. O coração daqueles hipócritas tinha necessidade, tinham fome do quê? De serem reconhecidos. Né? Eles faziam para aparecer. Faziam uma cara de que, ai, coitado de mim, eu estou jejuando. Para todos saberem que eram espirituais ou algo assim. Necessidade de serem reconhecidos. Necessidade de sucesso. Necessidade de realização. Necessidade de autoestima. E não necessidade da graça de Deus. São esses que Jesus chama de hipócritas. Vocês estão na igreja não para glorificar a Deus, não para dar honra àquele que é o Criador e Redentor nosso, mas vocês estão na igreja pelos seus próprios, pela sua própria cobiça. A gente encontra isso lá em Tiago. A gente leu agora aqui em Isaías, o texto com o nosso irmão. Né? Por que o Senhor não aceitava aquele jejum? Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber dos meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito, seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, têm prazer em se chegar a Deus. E fala assim ainda, por que jejuamos nós? Não atenta para isso. Eles estavam assim, meio que buscando ao Senhor. E o Senhor responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, aquilo que também é responsabilidade sua, você quer que Deus já resolva. Né? Você está jogando tudo nas costas do Senhor, e Ele tem que dar certinho, prontinho, do jeito que você quer. Essa era a motivação, esse era o porquê eles jejuavam. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Essa oração e esse jejum não passa
né? Não passa do teto, como a gente diz. Essa era a hipocrisia que Jesus está ressaltando aqui, está mostrando aqui, e está colocando isso na nossa frente. O que a gente tem vindo buscar na igreja? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. A gente tem vindo para a igreja para quê? Para resolver nosso problema, para que o Senhor dê emprego? Qual a nossa motivação? Por que nós procuramos a Deus? O que tem alimentado o nosso coração? O que tem alimentado o nosso coração? É a busca do Senhor, é estar com Ele, é a comunhão com Ele? Ou são as coisas deste mundo? Jesus vai testar então a nossa sinceridade quanto a essa realidade de Deus na nossa vida. Verso 17: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. Olha, Jesus está ensinando justamente o contrário. Então, quando você usar essa prática, você faz o quê? Lava o rosto, né? Penteia o cabelo, ungir aqui, deviam passar algum olhinho, né? Uma brilhantina, alguma coisa para ficar com o cabelo ajeitado. Tá? Unge a cabeça, lava o rosto, fica bonitão, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Então, para quem que a gente tem que parecer, né? Para quem que a gente tem que aparecer, ou para quem que a gente tem que se mostrar? É para o Senhor, para o Pai. E como é que a gente tem que fazer isso? Em secreto. Primeiramente, a gente tem que notar que tem uma grande diferença entre jejuar para ser visto e ser visto jejuando, tá? Olha só, né? Percebe? Uma coisa é você fazer com a intenção de ser visto, e outra coisa é se alguém descobrir que você está jejuando, gente, não é pecado, não vai parar tudo agora porque, né? Não deu certo aqui com o que Jesus disse, você tem que começar de novo em secreto. Não é isso, né? Aliás, a gente viu aqui em alguns motivos de jejum do povo de Deus, eram conclamações públicas de jejum. O povo inteiro jejuava, se reunia para jejuar. Isso é bênção do Senhor. A questão é, mais uma vez, não é a aparência, não é o ato, mas é o que está dentro do nosso coração, é a motivação. Quando o nosso objetivo deve ser visto por Deus e não pelos homens. É fácil ser crente na igreja. É fácil fazer coisas de crente na igreja. Orar, pregar, ler a Bíblia, dar esmolas, ajudar alguém. Aqui dentro é muito bacana fazer isso, né? E, aliás, quando a gente faz isso, parece que você é mais espiritual, assim. Nós estamos falando, e Jesus não está tratando aqui, e como eu disse no começo, não é a vida dentro da igreja, não é a vida dentro da caixa, mas é a vida fora da caixa. É lá que nós vivemos o verdadeiro cristianismo. É lá que nós vivemos a nossa vida cristã. E para isso a gente precisa do banquinho. Caridade, amor ao próximo, ajudar ao próximo, né? Gostoso ouvir os irmãos aqui. Oração e jejum. Jesus nos deixou esse banquinho de 3 pernas. Mas Jesus vai testar a nossa sinceridade nas coisas em que nós fazemos em secreto, porque Ele diz aqui, olha, e sim ao teu Pai em secreto, olha só a sequência, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amados, o Senhor nos vê. O Senhor sabe de coisas que ninguém sabe da nossa vida, da sua vida. Deus sabe. E quantos pecados talvez nós evitaríamos de cometer se nós tivéssemos essa real noção de que o Senhor está nos vendo. E quando saímos daqui, porque aqui
como eu disse, né? Aqui às vezes é fácil ser crente, mas quando nós saímos daqui, o Senhor vai junto, o Senhor está lá, e o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. O Senhor quer ser o único Deus na minha e na sua vida. De que você tem fome? John Piper disse também que os nossos apetites direcionam a nossa vida. Aqueles seus sonhos, aquilo que a gente quer muito, né? As nossas vidas começam a ser direcionadas para isso. O que mais queremos na vida? É o Senhor? É a glória dele? E se assim for, glória a Deus, porque nossas vidas serão direcionadas para Ele. Nossas atitudes, nosso comportamento, nosso agir fora da caixa, nosso viver na semana. A gente passa muito pouco tempo aqui. Só no domingo, às vezes durante a semana, no encontro. Verso 18. A fim de não parecer aos homens que jejuas. E lá no fim. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que recompensa é essa? O que são as recompensas quando nós jejuamos corretamente? Seria mais dinheiro? Mais sucesso? Não, né? Não vamos voltar lá no começo da pregação. Então, quando a gente jejua, o que a gente busca? E aí, nada melhor do que a gente se voltar ao próprio Sermão do Monte. E olha um pouco atrás, na própria oração dominical, nas petições da oração que o Senhor nos deixou. Lá tem um esboço, lá tem uma ideia do que o cristão, do que o crente deve buscar. Quer ver só? Lá fala assim: santificado seja o teu nome. O crente busca a santificação do nome do Senhor. O crente busca não a sua glória, mas a glória dele. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca, tem que terminar, tem que culminar na glória do Senhor. Venha o teu reino. A gente pede pelo reino dele. A gente pede para que ele mande. O reino é onde você manda, né? Onde tem rei e o rei manda. Quando a gente pede o teu reino, a gente está dizendo assim: Senhor, não é mais a minha vontade, não. Agora é a sua vontade que vai fazer, vai dizer o que eu tenho que fazer. Seja feita a tua vontade. Nessa sequência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sustento, alimento, não deixa faltar. Daqui a pouco a gente vai ver lá que Jesus ensina os discípulos a olhar os lírios, a olhar os pardais, os pássaros. Não fica ansioso por essas coisas, porque o Senhor cuida da gente. Perdoa as nossas dívidas, perdão. Nós precisamos de perdão. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. São todas essas coisas que com que seremos recompensados. Quando nós jejuamos e oramos, acima de buscar a solução para alguns problemas que realmente às vezes enfrentamos e precisamos orar, e o Senhor quer que nós nos ajoelhemos e estejamos humilhados aos seus pés, Ele planejou essas bênçãos para nós. E é sobre elas é nelas que nós devemos esperar. É essa recompensa que nós devemos esperar quando jejuamos. Na verdade, é tudo o que precisamos. Se você tiver esse conjuntinho de coisas aqui, o que mais você precisa? Fala para mim. Tem o perdão de Deus, tem o sustento, está com Ele, vive para a glória dEle, não há mais culpa. E é por isso que são por essas coisas que nós jejuamos. Amados, concluindo aqui, o jejum bíblico que nós vimos, concluindo o que nós vimos, o jejum bíblico é uma disciplina espiritual, acima de tudo, que nos faz crescer na fé. O jejum tem que nos fazer desenvolver a fé, nos faz crescer no conhecimento de Deus, porque nós
nos aproximamos mais do Senhor, na comunhão com o Senhor. Ele também expõe os nossos pecados e mostra quem nós somos. Por isso o jejum tem esse sentido de afligir, foi chamado, biblicamente, de afligir a alma. Porque ele mostra a nossa realidade e condição de pecador. E quando ele faz isso, e quando a gente enxerga isso, a gente enxerga que nós precisamos do Senhor. A gente vê que a nossa verdadeira fome tem que ser da graça do Senhor Jesus e da misericórdia dele na nossa vida. Porque senão a gente não é nada e não faz nada e vai viver uma vida miserável, talvez em busca de alguma coisa que nunca vai encontrar. É um período especial. O jejum também é um período especial de busca a Deus e de reforma de vida. Tem um teólogo chamado Kenneth Hagin, que é pentecostal, enfim, falou algumas outras coisas que a gente não concorda, mas uma delas é bem interessante. Ele diz assim: o jejum não muda a Deus, mas mudará você. A gente não jejua para mudar a vontade de Deus, mas quando a gente faz isso, o Senhor trabalha no nosso coração e na nossa vida e nos transforma para a glória dele mesmo. Terceiro, que a gente aprendeu: jejum em secreto. Não precisa colocar no Facebook, gente? Sei lá, estou jejuando, Põe lá seu post lá. Não, é secreto, tá? Quando você fizer jejum, jejue em secreto. É só você e o Senhor. Tá? Não é para ser visto, Vamos entender isso aqui. E sempre acompanhado de oração. Sempre acompanhado de oração. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. E fica aqui esse encorajamento para todos nós, para aquele que não faz, ou também até nunca experimentou, que se disponha, que faça um propósito, experimente, ou que volte à prática. É bênção. É bênção para a igreja. Bênção na sua vida, é bênção na sua família. Quem crê, outro caso também é aquele que quer, mas não pode por algum motivo de saúde. Também não. O Senhor conhece todas as coisas. Às vezes você tem, eu não sei que causas, pode ter hipoglicemia, questão de açúcar e outras coisas, não pode ficar sem comer muito, por muito tempo, um tempo muito prolongado. O Senhor sabe disso. Mas lembrar que o ponto central do jejum, amados, não é o ficar sem comer, mas é a aflição na alma, é o quebrantamento no seu coração. Não perca isso de vista, para a gente não perder a riqueza e o propósito desse ensinamento de Jesus e dessa prática. E o terceiro, para aqueles que já fazem, já praticam. Aqui é só um incentivo de continuarem. E que o Senhor, assim, venha então avivar a igreja dele. Avivar a nossa igreja aqui. Avivar as nossas vidas, as nossas famílias. Através da caridade, do se dispor a fazer o bem ao próximo. E que grande lição a gente teve aqui hoje à noite com os nossos irmãos. A orarmos mais e a jejuarmos mais. O Senhor nos abençoe assim.